Olá, sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e hoje nós vamos pintar este bolo. Ali onde eu estou mostrando para vocês, eu passei o clareador. Agora eu vou preencher com branco, amarelo canário e o siena natural. E é isso que eu tô mostrando aí agora para vocês. Eu vou pegar o branco, com batidinhas de pincel, vou preenchendo toda a área ali, dando as batidinhas, bem aleatória mesmo, e com um pequeno acúmulo de tinta, tá? E assim, eu vou fazer com o amarelo canário e com o siena natural também. Vou preenchendo ali as duas partes. Esse aqui, gente, é um bolo simplesinho, tá? Pra você que tá começando na pintura em tecido, é uma coisa simples. Não é um bolo, assim, realista. Mais puxado pro lado realista, tá? Agora ali, ó, com o amarelo canário, eu vou dando as batidinhas. Na tela aqui no canto também, vocês estão vendo ali o meu Pix. Para quem quiser fazer uma doação e ajudar o canal, tá aí o Pix. Aí eu vou dando as batidinhas, continuando, vou espalhando bem, misturando. Vou pegar o siena. Aí eu vou dando as batidinhas, ó, bem aleatório com siena e o pincel ainda sujo, tá? Vou fazer isso na parte de cima também. Batidinhas bem aleatórias com o pincel ainda sujo. E agora eu vou usar o rosa escuro. Ali tá difícil de focar, mas eu vou usar o rosa escuro e branco. Primeiro eu vou passar a parte branca, a tinta branca, e depois eu já venho com o rosa ali por cima, misturando e dando o tom rosado. Ali eu sujei só a metade, só o canto do pincel, tá? Agora eu tô passando no meio ali, espalhando a tinta. Nos cantinhos ali eu passei mais, ali vai com rosa também, tá? Mas assim, nas beiradinhas entre a parte branca e a parte amarelinha ali, entre a parte rosa, eu deixei mais escuro, pra dar um pouquinho mais de profundidade no desenho. Aí ali eu vou dando toda a volta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E deixa o like no vídeo se você estiver gostando. É um desenho bem simplesinho, pra quem tá começando. Agora eu vou colocando o branco pra dar um pouquinho de iluminação, mas ali ainda vou colocar outras cores também, tá? Além do rosa e do branco. Se você quiser, já pode deixar assim, tá? Nessas duas cores aí, branco e rosa. Vai do seu gosto, isso aqui é só uma sugestão de cores. Ali eu coloquei o branco na lateral, vou preencher ele um bom pedaço. Agora com rosa no canto e vou seguindo o risco direitinho ali. Com rosa sempre no canto do pincel, metade do pincel sujo de rosa e a outra com branco. E vou espalhando bem a tinta. Ali, como vocês podem ver, eu coloquei mais rosa no cantinho, na junção entre as duas linhas. E vou deixando ali aquela parte mais escura. E vou matizando as cores. Sempre matiza, tá? E o pincel é sempre nessa posição, em pé. Coloco o branco para dar iluminação na parte de cima. Vou matizando bem a cor. Se vocês repararem nessa parte, eu não usei o clareador, tá? Eu estou passando a tinta pura em cima, para vocês verem que não dá muita diferença em usar o clareador. A diferença é mais na mistura das cores, que é mais rápida, tá? Ali eu estou clareando mais com branco, porque eu achei que tinha ficado muito escuro, então resolvi colocar um pouco mais de branco ali. E agora eu volto com um pouquinho do rosa nas laterais. Tudo isso para dar o volume.
Questão de volume, profundidade, tudo isso. E agora colocando um pouquinho mais de branco para clarear um pouco mais, porque eu vou colocar outra cor. Um pouco de luz lá em cima, na divisão entre as duas linhas. E vou matizando bem a cor. Agora eu vou usar o vinho, porque eu vou mudar um pouco esta cor aí, ele vai ficar mais um vinho, tipo um vinho mais escuro, um vinho rosado. Então, eu vou acrescentando o vinho e vou escurecendo e vou fazendo as marcações ali da sombra do glacê do bolo, né? E aí, eu vou seguindo colocando vinho na lateral, escurecendo as laterais, matizando bem as cores, com o pincel sempre em pé e pegando a tinta no canto do pincel. Bem pouquinha tinta. Agora, eu vou pegando ali um pouquinho de vinho no canto do pincel e vou dando batidinha perto da parte amarelinha do bolo. Fazendo toda a parte da sombra. Escurecendo mais, pra dar destaque na parte ali, que depois, mais pra frente, eu vou colocar o branco também. Ali eu vou dando batidinhas, porque o glacê nunca é certinho, né, do bolo, então eu vou dando as batidinhas pra ele ficar com uma certa irregularidade. Vou fazendo esses detalhezinhos em toda a volta. Vou colocar um pouco do branco para colocar um pouco mais de luz, porque eu achei que tava meio escuro quando secasse, ia ficar meio escuro quando secasse. Lembrando mais uma vez, gente, se você não é inscrito no canal, se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa o seu like e compartilha o vídeo também para quem quer aprender. A pintura em tecido o meu canal é um canal de pintura para iniciante, então não tem muitas coisas assim muito elaboradas demais que você não vai conseguir fazer. São pinturas simples, desenhos simples, que depois você pode juntar os desenhos e formar um desenho único seu. Ali eu estou colocando mais luz no meio do glacê do recheio do bolo, não glacê, recheio. Então, por isso que eu vou fazendo desenhos soltos assim, porque depois você mesmo pode juntar e criar o seu próprio desenho. Os riscos você encontra ali na minha aba comunidade. Estão alguns dos riscos lá, outros estão no blog, no Facebook. Agora eu vou colocando branco e vou dando as batidinhas, vou clarear bem essa parte para não ficar esse bolo amarelo que tá ali, né? Parecendo um bolo de fubá. E bolo de recheios assim, não são bolos assim amarelinhos, né? Aí eu vou colocando bastante branco, batidas irregulares, procurando não sair fora do desenho. Deixando um certo amarelinho do fundo da pintura, né, que já tinha feito antes. Agora ali eu resolvi colocar bastante vinho mesmo, escurecer, porque não tava gostando muito do resultado, então coloquei bastante vinho para escurecer, para deixar esse recheio bem escuro nessa parte ali. E vou matizando, passo o pincel para ficar meio que umas ranhurazinhas, uma diferença, para não ficar um recheio muito liso. Vou seguindo a volta ali tudo. Na parte branca, eu vou passando o pincel, porque eu quero que fique para não ficar um desenho totalmente liso, totalmente chapado, tá? Então, eu vou passando toda a volta ali, vou escurecendo para dar
eu vi que tinha ficado muito igual a cor, então eu resolvi escurecer. Mas aí você faça o desenho com as cores que você quiser fazer, porque nesses vídeos eu trago somente uma sugestão de cores. Você pode mudar à vontade as cores. Faça do seu jeito, do jeito que você acha que fique melhor. Escureço de novo a parte de cima, para dando ali a profundidade, com o pincel em pé e pouca tinta, para poder ficar um risquinho mais certinho. Lembrando, se você quiser ajudar o canal, eu deixei o meu Pix aí na tela, no cantinho inferior. E deixa o like no vídeo, gente, compartilhe e se inscreva no canal. Muitas das vezes eu esqueço de falar isso, mas eu tô lembrando agora. Tô gravando aqui esse áudio meio de tardinho da noite, né? Então, aí eu tô vendo ali e tô lembrando de falar. Aí vou escurecendo mais um pouquinho. A pintura tem que ter uma certa paciência para fazer, né? Não é uma coisa muito retinha, muito rapidinha. Agora eu vou passar clareador na parte de baixo do pirizinho, é um pirizinho simples, sabe? Sem muita dificuldade nele. Vou preenchendo com o branco. E depois eu vou fazer a sombra com cinza ônix. Ali eu vou preenchendo devagarinho. Tem muita pressa. Vocês estão vendo aí, o vídeo tá acelerado, tá? Porque senão ia ficar um vídeo muito longo, muito repetitivo. Eu falei assim, vou acelerar o vídeo. Pra poder ficar mais fácil e coloco o áudio narrando, que é melhor, né? Agora, ali com cinza ônix, eu vou fazer a divisão, tá vendo? É só um tiquinho de cinza ônix ali na ponta, ó. E vou seguindo a linha embaixo, não tem dificuldade esse pires, tá? Você faça uma linhazinha reta, que como eu já falei, eu tenho uma certa dificuldade em fazer linha reta. Mas também porque eu tô gravando, o celular tá na minha frente, então fica difícil pra eu conseguir fazer essa linha retinha, tá? Eu tenho que ficar desviando pra mim poder olhar o que é que eu tô fazendo. Porque o celular fica na frente, como se fosse a minha visão para que vocês tenham a mesma visão que eu teria se eu estivesse pintando. Se eu estivesse pintando, não, eu estou pintando, né? Para ficar na mesma visão de vocês. Para vocês terem a noção de como é a minha visão para pintar. Aí fica difícil um pouquinho, porque eu tenho que desviar, porque o celular tá na frente, né? Ali eu vou colocando o branco, misturando com o cinza ônix. Você também, se não tiver o cinza ônix, pode usar outra cor, tá? Pode ser o cinza, pode ser rosa, a cor que você quiser. Ali eu passei um pouquinho do cinza ali em cima e vou matizando a cor. Dar um pequeno volume no pirizinho. É um pirizinho simples, sem muita profundidade nele, sem muitos detalhes. Vou fazendo ali na pontinha, vou espalhando bem. A câmera meio que saiu um pouquinho de foco, por causa da proximidade da mão. E vou fazendo ali na lateral, ó, e vou puxando pro meio do pires. E vou colocando branco para acertando, porque quando seca fica muito escuro. E eu quero alguns pontos de luz. Então, por isso eu vou com o pincel ali mais retinho um pouquinho. Matizando bem a cor. Agora, eu vou colocar um pouquinho do branco ali também na parte de baixo, para matizar a cor do cinza, para não ficar muito forte esse cinza quando ele secar. Um pouco mais de branco ali na lateral. Agora, eu vou pegar um pouquinho do siena, bem no cantinho de pincel, eu vou dar algumas pinceladas ali, algumas batidinhas bem leve, né, para fazer os gruminhos do bolo. E vou espalhando bem, vou fazer isso na parte de cima também ali. E agora com o branco, vou colocando em volta, com assim, batidinhas bem precisas em cima, tampando para ficar um pouquinho mais claro, porque se deixasse assim ia ficar marcas muito escuras. Aí vai dando
o destaque na na massa do bolo, né? Pra ficar mais bonitinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, eu vou ali naquela lateral, onde eu estou mostrando ali, um pouquinho do rosa de novo. Esse desenho vai estar na minha aba comunidade, é só você ir lá no meu canal, vai estar escrito comunidade, você clica lá, o desenho vai estar lá. Aí, você clica e baixa o desenho, ou então tira um print da tela se você estiver no celular. E se você gostou, deixa o like no vídeo, até mais, fui!